A paz do Senhor, amados irmãos, alunos do IBADEJUF, do nosso primeiro ano básico. Nós estamos aqui para ministrar a aula a convite do nosso pastor Kleber, que é o nosso coordenador desse curso tão abençoado, IBADEJUF, da Assembleia de Deus Missões. Pastor Kleber, de antemão, queremos agradecer a confiança que o Senhor tem depositado em nossas vidas. Eu sou o pastor Ezequiel Andrade e sou pastor auxiliar ali da Assembleia de Deus, Avenida dos Andradas, cujo presidente é o pastor Samuel Lopes. Também sou o primeiro vice-presidente da nossa convenção, Confradengo, Convenção Fraternal da Assembleia de Deus em Minas Gerais e outros estados. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez, para continuarmos nessa aula de teologia sistemática. Nós aprendemos na teologia sistemática as doutrinas básicas e agora continuando com as doutrinas básicas de uma forma mais específica, Então, nós estamos aqui para desejar a vocês todos um bom início de bimestre, um bom início de curso, e que Deus possa, juntamente conosco, nos dar graça através do Espírito Santo para ensinar cada um dos irmãos e também aprender junto com os irmãos. Bem, essa matéria que nós vamos dar, Teologia Sistemática 2, nós vamos ministrar ela a princípio em 4 aulas, E nessas 4 aulas a gente vai dividir 2 assuntos principais, mas que são muito importantes na nossa teologia, principalmente para aqueles que desejam realmente aprender e apreender as coisas do céu. Nós estamos vivendo um momento de restrições, então algumas aulas serão híbridas, As nossas aulas são híbridas, então muita gente tem pessoas indo lá presencialmente e os outros estão fazendo as matérias online. De qualquer forma, tem que haver dedicação. Costumamos dizer que o curso teológico, na realidade, ele oferece as ferramentas para todos nós entendermos mais da palavra de Deus. Só que ele não basta só isso, tem que ter dedicação e estudo. A interação entre a gente, hoje nós estamos gravando essa aula, porque na próxima segunda-feira nós estaremos numa viagem em São Paulo para participarmos das comemorações de 110 anos da nossa denominação aqui no Brasil. Então, por isso estou gravando, mas a partir do dia 21 estaremos presencialmente aí no IBADEJUF. Alguma pergunta e alguma dúvida, vocês podem fazer pelo nosso e-mail, E-mail ou então pelo WhatsApp, no privado ou mesmo no grupo. Se for uma dúvida pessoal sua pela matéria, pode enviar o WhatsApp e você consegue o meu número aí no grupo do IBADEJUF. E a avaliação? A avaliação nós devemos fazer mais ou menos como foi da Teologia Sistemática 1, uma avaliação de um trabalho aí. Vamos pensar ainda uma forma de fazermos essa avaliação, tá bom? Deus abençoe vocês. O meu e-mail, para quem quiser anotar, é pastorezequielandrade@gmail.com. Nós vamos estar disponibilizando também ali no nosso grupo do IBADEJUF. Bem, a Teologia Sistemática 2, é importante a gente voltar lá na primeira aula para definir o que é teologia sistemática. Teologia, todo mundo sabe, tel significa Deus e logia é estudo de Deus. Sistemática, ela é um estudo sequenciado, organizado e temático. Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita por 40 autores, são 66 livros, e demorou mais de 1.500 anos entre a sua escrituração e toda a sua organização. Então a gente fica imaginando a quantidade de assuntos em cada livro, em cada comentário, em cada carta, em cada epístola. Então nós temos uma gama de informações muito grande na Bíblia, lembrando que Bíblia, no original Biblos, significa uma enciclopédia, como se fossem vários livros colocados num lugar só. Para isso é importante a teologia sistemática, que é um estudo sistematizado, ou seja,
um estudo por assuntos, um estudo onde pega todas as referências a respeito de um assunto. Nós não pretendemos esgotar aqui nenhum assunto que estamos ministrando, até porque nós estamos ensinando nessa hora para os alunos do básico, do primeiro ano básico, então talvez a gente fale coisas muito simples aqui, mas é uma forma realmente de sedimentar a fundamentação que vocês estão tendo a respeito da teologia. Bom, a divisão da matéria Teologia Sistemática 2. Nós vamos falar sobre dois assuntos principais, como eu já disse, a doutrina da salvação, também conhecida por soteriologia, né? A palavra soteriologia, sotérios, ela significa salvação, e logia significa estudo, ou seja, estudo da salvação. É um assunto dos mais importantes, né? Porque nós estamos falando aqui de realmente como essa mecânica, como é feito, como nós acreditamos e cremos que nós podemos ser salvos aí e livres do pecado. Dentro da doutrina da salvação, nós vamos apresentar a expiação no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a justificação, a regeneração e a santificação, né? E depois o outro grande assunto, também muito importante, nós vamos falar sobre a paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, né? O nosso grande paracleto, o Espírito Santo. Bom, sem mais perda de delongas, enfim, nós vamos entrar exatamente no assunto da soteriologia, né? Doutrina da salvação, né? A gente poderia começar a estudar essa matéria fazendo alguns questionamentos, mas para fins de pensamento. Qual é o fundamento da salvação do pecador? Então nós vamos ver nessa matéria qual é esse fundamento. O ser humano, ele tem alguma participação ativa na própria salvação dele? Como que funciona isso? Lógico que nesse momento a gente não vai falar sobre teorias calvinistas, arminianistas, não. Nós vamos nos ater ao básico numa linha de pensamento da nossa linha teológica assembleiana. As boas obras servem para quê? Os méritos que cada pessoa faz, isso acumula ao longo da vida? O que a Bíblia tem a nos dizer? Então a gente começa aqui dizendo que nós não vamos ver aqui a opinião de um nem de outro, nós vamos ver o que a Bíblia Sagrada ela vai nos dizer. Eu costumo sempre, quando eu falo sobre estudo da Bíblia e nos inícios, apresentar alguns livros. Nós temos, por exemplo, a base dessa apostila, por exemplo, que é esse livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearlman. É um livro muito bom. Se você tiver uma oportunidade de ter esse livro em sua enciclopédia, é muito bom. As Grandes Doutrinas da Bíblia, do pastor Raimundo de Oliveira, também é muito importante, trata todos esses assuntos também de uma forma bem explicada. As Bíblias de estudo, né? Eu tenho aqui a Bíblia Thompson, que eu gosto dela, é a que eu uso, mas nós temos outras, né? Temos essa aqui, que foi uma das primeiras Bíblias de estudo que nós tivemos, que é conhecida por Bíblia Scofield, né? As anotações por Scofield. Então é uma Bíblia também que ela serve muito para a gente poder estudar a palavra de Deus. Bom, e sempre um dicionário. Apesar de hoje nós termos na internet uma facilidade muito grande, esse dicionário eu gosto muito, é da Casa Publicadora Batista, é o conhecido por Dicionário Davis, John Davis. Então é muito bom você ter alguma coisa, né, ter algum material para você ir dando uma olhada, para ver melhor algumas dúvidas, tirar algumas visões. A internet ela é muito boa. Eu gosto muito de não limitar aí a internet, enfim, mas nós precisamos entender que a internet se coloca muitas informações. E o conhecimento, a gente precisa entender que para a gente chegar a um conhecimento pleno, nós precisamos saber qual a fonte, de onde está vindo, qual a linha teológica. Então, nesse primeiro momento, eu chamo a atenção para nós tomarmos bastante cuidado quanto a pesquisas em internet.
tá bom? Bem, para começar a falar de salvação, eu preciso entender o que o pecado causou na vida do homem. Então, qual é o estrago que o pecado causou na vida do ser humano? Primeiro, eu preciso entender o que é pecado. Né? A gente, às vezes, tem o costume de colocar nome no pecado. O pecado de adultério, o pecado de fornicação, o pecado de homicídio, o pecado de roubo, de furto, enfim. Nós temos o costume de colocar o nome no pecado. Né? Só que a palavra pecado significa errar o alvo. Então, todas as vezes que nós estamos vivendo uma vida de qualquer forma e errando o alvo, nós estamos cometendo pecado. Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é conquistar a vida eterna. Então, todas as vezes que eu me permitir errar esse alvo, entendeu? Cometer qualquer deslize que me permita errar o alvo, eu estou cometendo um pecado. Então, é bom que a gente entenda que o pecado, ele, apesar de nós entendermos pecado dando nomes, mas é muito importante eu saber que o significado real do pecado é errar o alvo. Então, muito cuidado quando a gente for tentar, por exemplo, colocar gradação, né? Esse pecado é mais perigoso do que aquele, é mais importante, esse é pecadinho, pecadão. Nossa Bíblia, ela nos apresenta o pecado. Então, nós temos que ter uma atenção muito grande quanto a isso. E o que aconteceu? O grande momento que o pecado entra na vida do ser humano acontece com a desobediência. Então, Adão e Eva estavam no Jardim do Éden quando desobedeceram uma ordem direta de Deus. E o preço foi o quê? Foi muito alto. Por quê? Porque quando eles cometeram o pecado, toda a humanidade cometeu também. Não é? Esse pecado ele vem através de Adão, né? e a Eva, ali do Jardim do Éden. Quando eles desobedecem, o pecado entra. E a primeira coisa que esse pecado causa é que houve um afastamento muito grande de Deus. Né? A Bíblia diz que o pecado faz uma separação, como se fosse um abismo entre o homem e Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Criou-se esse abismo, né? Esse afastamento de Deus. Deus que na viração da tarde, todos os dias, ele ia lá ter um relacionamento com o homem, conversar com o homem. Agora Deus se afasta do homem. Por quê? Porque existe a mancha do pecado. Precisamos também compreender que nós carecemos de salvação. Alguém pode perguntar, mas espera aí, por que eu tenho que ser salvo? Salvo de quê? Não é? É uma pergunta que cabe, né? É uma pergunta coerente. Né? Na realidade, a palavra igreja significa tirados para fora, tirados do mundo. Então, quando a gente está no mundo, vivendo um mundo de pecado, um mundo de dissolução, um mundo de briga, um mundo de bebidas, um mundo de orgias, um mundo de gulodices, um mundo de desregramento, né, de libertinagem, eu estou vivendo no pecado. E é por isso que eu preciso de salvação. Porque nós temos em nosso ser, o ser humano, nós temos uma parte espiritual, nós temos o Espírito. E esse Espírito carece de estar próximo do Senhor, próximos de Deus. E com esse afastamento que houve, nós sempre vamos ter um vazio. Será que você já ouviu alguém dizer, ou você já passou por experiência, poxa, estou sentindo um vazio, já tentei várias coisas, não consigo, não sei o que está acontecendo? É porque esse vazio é do tamanho de Deus, é do tamanho da presença de Deus. Então, por isso que nós precisamos dessa salvação, né? Então, precisamos compreender isso, nós precisamos entender que o pecado, ele fez uma separação, ele fez um estrago tão grande que eu preciso de salvação para que eu possa voltar ao Senhor, né? Devemos sempre começar pelo estudo lembrando exatamente isso. O que aconteceu que nos afastou do Senhor? Foi o pecado da desobediência. E agora eu preciso de salvação? Sim, eu preciso ser salvo dessa dificuldade. Com esse pecado, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, no verso 1 e 2, o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, sem Jesus, sem Deus na nossa vida, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Está escrito aí a referência que eu li. Outra referência também que mostra a necessidade da salvação está em Romanos 3, de 10 a 11, que diz o seguinte: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, o homem na sua natureza humana, sem ser salvo, sem se entregar ao Senhor, ele não consegue nem entender e muito menos buscar o Senhor. Né? Existe aí um mito, né? O mito do bom homem, né? A gente estuda, quando vai estudar ali os contratualistas, nós temos um sociólogo que se chama Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele traz o mito do bom homem. Então ele diz que o homem, na sua essência, ele é bom. O que o torna mal é a convivência, são as regras, é aquilo que ele acaba aprendendo, ou então para proteger ele acaba fazendo com o outro. E aí se torna, entra o mal. Na realidade, isso realmente é um mito. Por quê? Quando o homem comete o pecado e o pecado entra na vida do homem, ele passa a ser agora uma pessoa que não consegue nem buscar o Senhor, ele não é bom. Não é? O fato do ser humano ser pecador, é importante que eu saiba também que isso não significa que ele seja incapaz de possuir e desenvolver grandes virtudes e muitas qualidades admiráveis. Então você pode conhecer uma pessoa que ela não aceitou Jesus como Salvador, ela não é cristã, ela não confessou o Senhor, mas é uma pessoa boa, uma pessoa bacana, uma pessoa que faz boas obras, né? Então, ou seja, não é porque eu sou pecador que eu não consigo fazer coisas boas, não é isso, né? Quantas pessoas nós conhecemos que são pessoas boas e aí alguém fala assim, poxa, essa pessoa é tão boa, só falta ser cristão, né? Como se fosse uma coisa pequena. Na realidade, falta tudo, porque todos nós carecemos da salvação, todos nós carecemos do Senhor. Então, uma pessoa que ela faz boas obras, ela faz coisas boas, ela é incapaz de obter sua própria salvação. Então, nós temos aí algumas teorias, algumas religiões, né, alguns pensamentos filosóficos que diz que o homem, ao cometendo boas ações e fazendo coisas boas, ele vai atingindo um grau de perfeição até ele não precisar mais encarnar ou reencarnar, enfim, para poder ir para o lugar de morada eterna, né? Na realidade, nós carecemos da salvação através de Cristo, é o que nós vamos ver, né? Nós temos uma passagem também que diz que o homem não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Então, ou seja, o homem em si, ele não consegue entender, não é? É interessante, por exemplo, que quando a gente começa a falar em obras, em fé e tal, a gente vai lá para Hebreus capítulo 11, 6, que diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas existe uma dificuldade grande nessa questão de fé em obras. Por exemplo, se a gente ler Tiago 2, do 14 ao 18, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aí a carta a Tiago, o próprio apóstolo Paulo escrevendo, ele vira e fala assim também é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Poxa, aí você pode perguntar, mas por que lá em Efésios, no capítulo 2, do verso 8 e 9, fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Poxa, então peraí,
Se a Bíblia está dizendo em Efésios, o próprio apóstolo Paulo escrevendo ali ao povo de Éfeso, ele está dizendo que a salvação é pela fé, e não adianta eu fazer obras, porque a salvação não vem através das obras, para que ninguém se glorie. Então por que ele escreve para Tiago que a fé sem obra é morta em si mesmo? A gente às vezes cria uma certa confusão, pensa até que está tendo uma contradição, mas não tem nada disso. A grande realidade é que as obras, ela é o fruto da fé. Ela é o fruto daquele que acredita e que é salvo. E aí ele pratica boas obras, não para alcançar a salvação, não para ser salvo. Ele pratica boas obras porque já é salvo. É um fruto daquilo que ele viveu, daquela experiência maravilhosa. Amém? Então, só para a gente bater esse ponto aí, para não ter nenhuma dificuldade, eu gostaria de fazer mais uma citação, né, que há uma importância muito grande, né, da gente estar sempre ouvindo a palavra do Senhor, para que essa palavra ela produza fé, né? Como que eu posso conseguir a fé? Em Romanos 10:17 tem um versículo que muita gente cita ele até equivocadamente, né? Fala assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, aí alguém completa, né? Pela palavra de Deus, né? E ouvir a palavra de Deus, alguém completa com artigo A. Na realidade, aí e o ouvir pela palavra, ou seja, se você ouve um testemunho de alguém que não é a palavra, mas você ouve pela palavra, ou seja, aplicando isso na palavra de Deus, isso traz fé para o seu coração, tá bom? Então, eu gostaria de trazer esses pontos aqui, né, como forma de nós entendermos realmente o significado disso para nós. Portanto, as obras que agradam a Deus, elas têm que estar fundamentadas aonde? Na fé, que por sua vez está fundamentada aonde? Na graça de Deus. Então é aquilo que eu disse, se eu faço alguma obra, na realidade essas obras, elas são para glorificar o Senhor, já porque eu sou salvo. Para que a pessoa entenda as realidades espirituais, ela precisa ser capacitada pelo Espírito. Então, quem é que revela para a gente o nosso pecado, a nossa justiça, o nosso juízo? O Espírito Santo. O homem natural, ele está cego, ele não consegue, não é? Em João capítulo 16, verso 8, quando Jesus promete o Espírito Santo, ele fala, olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. E fala assim, e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é muito importante nós entendermos isso, né? Entendermos que nós carecemos totalmente da presença do Senhor, não é? A restauração da natureza humana está totalmente fora do alcance do ser humano. Então eu dependo da graça de Deus. Eu dependo da graça, né, do favor imerecido de Deus para poder me transformar, né? Nós vamos entrar nesse ponto mais à frente, né? Isso só pode ser realizado pela obra regeneradora de Deus na vida do pecador, né? Então não tem como através de obras, ou através de imolações, ou através de sacrifícios humanos, eu conseguir ser salvo. Não tem jeito, né? Na realidade, nós todos dependemos da graça de Deus e somos salvos por Jesus Cristo, pelo sacrifício dele. Nós vamos ver isso mais à frente. Bom, a salvação imerecida, né? Como podemos ser salvos? Seria a pergunta. Então, qual é o propósito disso tudo, né? Efésios capítulo 1, do 12 ao 14, fala, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste o Evangelho, ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o propósito da salvação é realmente nós recebermos esse selo, né? Eu costumo dar o exemplo para a gente entender,
né? Quando você compra qualquer produto, esse produto está selado. Isso quer dizer que esse produto foi feito de uma fábrica, ele pertence a uma fábrica. E agora você, ao adquiri-lo, você vai olhar e falar, ah, não, esse aqui é da fábrica tal, eu confio, eu posso confiar. Assim também a salvação. A salvação é como se você, a partir de agora, aceitando Cristo como Salvador, você agora é selado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Ele alcança o propósito, este propósito, a oferecer a salvação graciosamente àqueles que, por si mesmos, não têm nenhum direito a ela. Então vocês percebam que a salvação ela é graciosamente, ela é de graça. E é isso que é a definição de graça, né? Que é um favor imerecido. Em Romanos 3:23, nós vamos perceber que existe ali um detalhe que fala que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, olha só, todos pecaram. Mas uma criancinha nasce, é inocente? Não, realmente, aquela criancinha, ela mesma, ela só peca quando tem consciência. Mas esse pecado é aquele pecado original, aquele pecado que nós herdamos, né, do nosso pai Adão, da nossa mãe Eva, enfim. É aquele pecado que vem nas nossas vidas, não é? E interessante que quando Deus nos olha e Ele nos vê pecadores, nós merecíamos a morte. Está escrito na palavra de Deus. Todos merecem a mesma retribuição da parte de Deus, isto é, merecemos a morte. Por quê? Em Romanos 6:23 está escrito o quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a salvação, não é? A vida eterna é o dom gratuito de Deus. Então é importante eu aprender, entender isso. Por nós mesmos, a gente não merece a salvação, mas através de Cristo, Ele nos comprou, nos adquiriu e por isso nós temos esse direito à salvação. É bom nós entendermos também que o único meio da salvação é a graça de Deus, ou seja, o recebimento de um tratamento que não merecemos, que não é segundo nossos méritos, mas segundo a ação bondosa e graciosa de Deus. Eu já tenho falado aqui que por mais esforço que eu faça, né, a graça de Deus é que nos constrange, a graça de Deus é que nos alcança. E como que funciona essa graça no nosso entendimento? Cristo morreu por todos os homens. Ele cumpre cabalmente cada parte da justiça de Deus. Ele oferece sacrifício e por causa desse sacrifício, a morte dele é considerada uma morte substitutiva, ou seja, quem era para morrer? Era eu, era você, todos nós pecadores. Mas Cristo, ele se oferece como sacrifício, como cordeiro perfeito, como diz ali em João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus amados irmãos, a nossa gratidão ao Senhor Jesus, que morreu por nós e garantiu então agora a nossa salvação. A palavra graça significa o livre e merecido amor de Deus expresso em favor do pecador digno de condenação. Então, olha, é maravilhoso nós entendermos como que Cristo, ele nos ama e ele se entregou por nós, igreja, e por isso nós alcançamos a graça, alcançamos a vitória, alcançamos de Deus, né? Essa tão graciosa, tão tremenda, tão maravilhosa graça, né? Glória a Deus por isso. Também agora, e aqui é uma citação de Romanos 11, 5, 6, também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça, ou seja, está dizendo que se eu tiver que fazer alguma coisa para alcançar essa graça, aí deixa de ser graça, né? É por isso que realmente nós precisamos entender. Onde há merecimento, não pode haver graça. Então, se eu fiz por merecer, não foi de graça, né? Por isso que a gente precisa estar bem, nós estamos batendo bastante esse ponto aqui, porque eu preciso entender que a graça do nosso Senhor Deus,
ao enviar Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, ela nos alcança de uma forma excepcional, espetacular, né? Então eu não preciso fazer nada para conquistar a graça. Daqui a pouco nós vamos ver que ao homem cabe também alguma coisa por esta salvação, né? Pelo fato de a salvação ser uma obra da graça de Deus, ela não pode ser creditada às obras do homem. Então nós estamos falando aqui de obras, né? As obras do homem. Na realidade, pela graça de Deus é que nós somos salvos, né? E essa graça de Deus, ela vem de uma forma espetacular na vida de cada um de nós. Amém? Eu espero que vocês estejam aí aproveitando, né? Gostando da aula, porque nós estamos tentando passar para vocês, né, o bem básico ali sobre salvação, não é? A gente vai entrar nos assuntos aqui aos poucos, né? É bom a gente entender que a Bíblia, quando fala sobre a nossa justiça, sobre tudo aquilo que a gente faz, né, ela compara a justiça do homem como trapos de imundície, Isaías 64:6. Ou seja, não tem nada que eu possa fazer para que eu alcance a salvação por meus méritos, nada. É por isso que a graça de Deus, ela vem e inunda as nossas vidas através da salvação. Amém? Né? Então esse primeiro ponto aí que nós estamos passando por você, né, para vocês, sobre a graça de Deus, sobre salvação. Se alguém tiver alguma dúvida, mande ali no WhatsApp, né? Nós não somos aqui donos da verdade, nós estamos aprendendo juntos, tá bom? Se eu souber, eu vou responder, se eu não souber, eu vou pesquisar para responder para os irmãos, tá bom? Não há nada, fica aqui essa conclusão dessa primeira parte da aula. Não há nada que o ser humano possa fazer para obter a sua própria salvação, porque o seu pecado só fez que ele merecesse a morte. O fundamento para a salvação é a graça de Deus. Graça é um presente que recebemos gratuitamente de Deus, não algo que conquistamos pelos nossos próprios esforços. Então, é isso que nós estamos trabalhando aqui para que cada um entenda. Bom, aí alguém pode me perguntar, né? Tem uma dúvida, peraí, mas como é que essa questão da salvação? Não é, a salvação ela é para todo mundo? Como é que funciona essa questão desse pensamento, né? Que tem pessoas, por exemplo, que pensam que Deus escolheu algumas pessoas para ser salvas através da sua onisciência, e outras ele já sabe que estão condenadas, né? Esse pensamento calvinista que apresenta uma salvação independente do homem, do ser humano, ela não encontra guarita, ou seja, ela não encontra razão na nossa teologia assembleana. Nós somos de Armínio, né? O pensamento de Armínio, conhecido também por arminiano, e o calvinista e o arminiano. E nós entendemos que Cristo morreu por todos. Ele oferece a salvação para todos, né? E qual é a ação humana nesse momento, quando Cristo morre para nos salvar, né? O que eu devo fazer? Na realidade, o papel do ser humano é aceitar essa salvação, não é? O calvinista vai dizer que o homem não tem como recusar uma graça de certa forma, né? Uma graça de tamanha complexidade, né? Então a gente não tem como recusar, é irrecusável, né? Mas nós que praticamos, né, e entendemos a teologia com base em Armínio, nós vamos entender o seguinte, que Deus já fez a parte dele. Enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus,
o dom de Deus, Cristo, ele já enviou. Cristo já morreu, já se entregou por nós. Enviou também o Espírito Santo. Então, da parte de Deus, está tudo feito. O que cabe a nós é aceitar. É aceitar Jesus. É aceitar o Senhor, para Ele ser o Senhor da nossa vida. Né? E através dessa aceitação, eu pegar e estar pronto para poder alcançar a vida eterna, o céu. Né? Esses detalhes mais para frente nós vamos tocar de uma forma mais importante, mais interessante, e aos poucos a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Essa primeira aula, que é uma aula introdutória, nós então encerramos nesse momento, né, pedindo a Deus que através da sua graça possa visitar-nos e nos explicar mais alguma coisa que tenha ficado de alguma forma aí obscura, não é? Ou não ficou clara, tá? E aos poucos nós vamos trabalhando isso daí. Nas próximas aulas, então, nós vamos entrar na parte da expiação no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e já entraremos nos assuntos tão importantes como a justificação, a regeneração e a santificação. Tá bom? Que Deus abençoe você que está presente aí na sua casa, ou está presente em outro lugar assistindo esta aula, tá bom? Que Deus possa manifestar sobre a sua vida através do Espírito Santo. Eu convido você nessa hora para nós fazermos uma oração pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a entender a bondade do Pai ao enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. E cabe a nós o quê? Aceitar a salvação. Não é isso? É como se fosse um tratamento, né? O médico te diz que você precisa de um tratamento, está ali o tratamento, está ali a vacina, está ali o soro, mas você precisa aceitar esse soro para que ele entre nas suas artérias, na sua veia, e ele vá fazer essa obra maravilhosa. Tá? Curva a sua cabeça agora, vamos orar e já estaremos agradecendo ao Senhor por essa primeira aula. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua presença, por termos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nós te pedimos, fica conosco, abençoando e guardando. Não deixe, Senhor Deus, que nada aconteça que venha nos tirar essa direção. Toma cada aluno nas Tuas mãos, visita cada coração. Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Um abraço.